Bom, agora a gente vai mostrar um recorte que aconteceu agora há pouco, divulgado nas redes sociais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela disse ter sido desrespeitada e maltratada pelo senador Flávio Bolsonaro durante uma ligação sobre o apoio do PL no Ceará. Ela também relatou ter sido alvo de críticas e humilhações após a transferência do ex-presidente Bolsonaro para a Polícia Federal. Vamos ouvir. Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes. E, em consequência, apoiando a aliança com o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nas estoides. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Vamos chamar o Cristiano Vilela para a gente comentar esse tema. Vilela, uma briga de família, uma situação que podia ter sido resolvida internamente e está vindo a público agora. Essa relação de Michele Bolsonaro com os filhos do ex-presidente já não era boa há algum tempo, né? Mas agora realmente parece que vem piorando com a aproximação da eleição. Você acha que isso de alguma forma prejudica a imagem de Flávio Bolsonaro, já que Michele tem essa imagem mais forte, mais engajada, principalmente com mulheres, e diz que se sentiu desrespeitada como mulher porque ele teria dito que ela não entendia nada de política? Pois é, Márcia, quem agradece é o presidente Lula, né, que vê com isso mais uma possibilidade de criar um embaraço ao seu principal adversário, de acordo com as pesquisas eleitorais. Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ele já tem um histórico na família Bolsonaro de uma menor aderência às mulheres. As pesquisas de opinião mostram que a grande maioria dos apoiadores da família Bolsonaro consiste em homens. Então existe uma necessidade de Flávio Bolsonaro de alguma forma se aproximar no seu discurso às mulheres. Uma fala como essa de Michele Bolsonaro só vem a afastar. Vem inclusive a dar margens de que realmente de que Flávio Bolsonaro ele não teria ali aquele apego necessário à causa da mulher, aos elementos fundamentais de luta, de defesa da mulher. Além disso, Michele Bolsonaro, ela tem uma imagem muito positiva em determinados setores do eleitorado, que o não posicionamento dela em favor de Flávio, e o que é pior agora, uma declaração muito contundente no sentido contrário, isso faz com que Flávio colecione mais uma notícia negativa e de alguma forma vá desvirtuando a sua candidatura. Enquanto ele tiver que ficar resolvendo esses fatos negativos, acaba perdendo a oportunidade de crescer e de avançar, e tem na sua disputa um adversário, claro, que é forte, que é difícil, que é conhecedor desse tipo de disputa, que é o presidente Lula. Vilela, teve um outro trecho desse vídeo que ela cita uma espécie de perseguição política coordenada ali por alguns blogueiros, né, influencers dos Estados Unidos, que também podem ter a ver com Eduardo Bolsonaro. Ou seja, não é só Flávio o problema de Michele nesse momento, né? Pois é, há bastante tempo já se noticia, Márcia, um certo problema, algumas rusgas envolvendo a ex-primeira-dama com os filhos do ex-presidente. Bom, enquanto ali chega uma certa antipatia ou aquela situação, aquele climão das relações familiares, tudo bem, isso passa, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, a partir do momento que vai ultrapassando os limites da civilidade, da cordialidade, e quando chega, especialmente no momento eleitoral, e gera uma condição negativa a um dos filhos, no caso, que é um dos candidatos a presidente da República, isso pode ter um potencial muito duro, muito ruim. Eu vejo que seria muito mais inteligente por parte do senador, de alguma forma, procurar convergir com a ex-primeira-dama. Seria realmente algo no sentido de colocar que está todo mundo no mesmo barco. A candidatura de Flávio Bolsonaro deveria construir convergência e não, de alguma forma, estimular divergentes, como uma situação como essa acaba demonstrando.